Olá, queridos amigos. É uma grande alegria poder estar aqui para refletirmos um pouco sobre a nossa amada doutrina espírita. O tema que eu trouxe para a reflexão dessa noite é a conquista da saúde integral. Todos nós desejamos estar saudáveis, especialmente neste momento que estamos passando enquanto humanidade. E também desejamos que todas as pessoas tenham saúde. Mas o que é saúde? Vamos ao conceito da Organização Mundial da Saúde, que nos diz que a saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar biopsicossocial e não meramente a ausência de doenças. Então, estar saudável para o OMS não significa apenas não estar doente, mas que estejamos com bem-estar físico, psíquico e social. Se um desses elementos está em desequilíbrio, segundo a OMS, não temos saúde. E nós sabemos que a ciência ela usa o paradigma materialista, mas isso está começando a mudar. Dr. Décio Iandoli Júnior nos diz em uma de suas palestras, ele é expositor espírita, autor de livros, inclusive de um que utilizamos para compor o trabalho de hoje. Então, ele nos diz que tem aumentado em 40% os estudos científicos sobre espiritualidade nas universidades. E isso mostra como a ciência está interessada nesse assunto. Isso é um grande passo. Mas, diferentemente da medicina do corpo, que ainda é exercida em larga escala, o espiritismo descortina um novo modelo, que é o da medicina da alma. Joana de Ângeles, mentora do nosso amado e querido Divaldo Franco, nos diz no livro Momentos de Saúde que a conquista da saúde integral é a meta ambicionada pela criatura humana. E Joana nos fala que a harmonia entre o físico, o emocional, o psíquico, para termos um bem-estar geral, é um grande desafio para a inteligência humana. Aprendemos com Allan Kardec que o homem é formado por 3 partes: corpo físico, perispírito e espírito. Perispírito, em torno do espírito. O perispírito é um corpo fluídico do espírito. É um corpo semimaterial, é envoltório semimaterial. Com a morte, só ocorre a destruição do corpo físico. O espírito consegue o segundo, que é o perispírito. Leon Denis nos fala no livro Temas da Vida e da Morte, diz ele, esse corpo fluídico não é, entretanto, imutável. Depura-se e enobrece com a alma. Então, ele está nos falando que o perispírito é mutável. E à medida que nós, enquanto espíritos imortais que somos, vamos nos melhorando, o perispírito também, ele vai se depurando. Ele vai se tornando mais sutil, mais leve, mais brilhante, e isso vai refletir no nosso corpo físico. Porque o perispírito, quando nós estamos no mundo espiritual, é com esse corpo semimaterial que nós nos apresentamos. Quando nós reencarnamos, ele é o nosso modelo organizador biológico, ou seja, ele é um molde. Ele que vai dar forma ao nosso corpo físico. Quando nós estamos aqui, ele liga o espírito ao corpo físico. O perispírito é matéria inerte, não pensa, não sente, não percebe, não tem inteligência. Quem sente, quem percebe, quem tem inteligência é o espírito. E Kardec, no Livro dos Médiuns, nos fala que perispírito é o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo físico. Para nos servirmos de uma comparação material, diremos que é o fio elétrico condutor que serve para recepção e transmissão do pensamento.
Então, o perispírito é um intermediário de todas as sensações que o espírito percebe. O perispírito transmite ao espírito as impressões dos sentidos e comunica ao corpo a vontade do espírito. E Kardec nos diz que o perispírito serve para a recepção e para a transmissão do pensamento. Aonde que está a origem do pensamento? Nos sentimentos. Quando emitimos um pensamento que teve origem em um sentimento, a vibração desse pensamento pode ser mais elevado ou mais primitivo, mais denso ou mais sutil, dependendo do tipo de sentimento que deu origem a esse pensamento. Pensamentos elevados produzem uma onda curta e de alta frequência. São sentimentos que têm origem no amor verdadeiro, como, por exemplo, humildade, bondade, compaixão, solidariedade, paciência, tolerância, perdão e por aí vai. Já os pensamentos de baixo padrão vibratório são mais densos e apresentam ondas mais longas e de baixa frequência, pairam por aqui. E tem origem em sentimentos derivados dos vícios, orgulho, ciúme, inveja, raiva, vingança e por aí vai também. Então, dependendo do tipo de pensamento que teve origem ao sentimento, nós podemos desenvolver a saúde ou a doença. Dr. Décio descreve em seu livro Da Alma ao Corpo Físico que o Instituto Nacional do Câncer nos Estados Unidos concluiu que 60% das neoplasias não têm origem genética, mas são atribuídas a fatores ambientais. Mas o mesmo instituto confirma ainda que as pessoas que são, nem todas as pessoas que são expostas aos fatores ambientais desenvolvem o câncer. Mas que tem outros fatores envolvidos que a ciência ainda não identificou. Mas já existem estudos. E com base nisso, o Dr. Décio cita dois autores, o Bruce Lipton e o Steve Berman, no livro Evolução Espontânea, onde eles apontam 3 situações capazes de gerar doença. A primeira é o trauma, por ação de forças externas, né? Esmagamento, acidentes, perfurações, torções. Segundo é a toxicidade, quando estamos expostos a substâncias químicas, inalando, ingerindo ou inoculando essas substâncias. O terceiro, pensamento. É a terceira e mais importante influência nos sinais sobre o processo de doença, é a ação da mente sobre o corpo físico, sobre a organização biológica. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, em 1958, nos fala que as células são animáculos infinitesimais domesticados. O que são animáculos infinitesimais domesticados? É um animal infinitamente pequeno que não é visível ao olho humano, que só pode ser visível através do microscópio e que precisa de um comando. Animáculos infinitesimais domesticados. Então, as células aguardam informações para que os órgãos funcionem. E o cientista Dr. Lipton, em 2010, falou que as células, tecidos e órgãos não questionam a informação, que é enviada pelo sistema nervoso. Então, é através das nossas ondas mentais que as células são coordenadas para a ativação dos genes ou na sustentação da saúde. Então, são os padrões mentais que estabelecem o funcionamento saudável ou não do corpo físico. Além disso, os nossos pensamentos, diz o Dr. Lipton, criam em torno de nós a vida que atraímos. Os nossos pensamentos criam em torno de nós a vida que nós atraímos. O que nós estamos atraindo? Já paramos para pensar? Quais são os nossos pensamentos? Nós temos mais de 60 mil pensamentos diários.
Quantos são pensamentos bons e positivos, quantos são negativos e destrutivos? Nós fazemos essa análise, nós paramos para pensar como estão esses pensamentos, aí nós vamos verificar como andam os nossos sentimentos, como andam as nossas emoções. Dr. Décio contou em uma das suas palestras que chegou no consultório dele uma paciente afirmando que estava com câncer no estômago. Aí o Dr. Décio perguntou se ela tinha algum exame e ela disse a ele que justamente ele estava vindo ali para fazer os exames. E se ela tinha algum sintoma? Ele perguntou. Ela disse que nenhum. Então, tem algum familiar ou alguns familiares que já tiveram um câncer? Isso é recorrente, aliás, na tua família? Não. Então, ele providenciou todos os exames, resultado, ela não tinha absolutamente nada. E ela voltava todo ano para fazer as revisões, e todo ano ela dizia, estou com câncer no estômago. No 5º ano, o que aconteceu? Ele estava com câncer no estômago. Então, nós vamos criando pontos sensíveis no nosso perispírito devido ao nosso comportamento físico, moral, e vamos guardando um registro energético e emocional, fruto das nossas escolhas. E Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós podemos escolher o que nós quisermos. Mas com isso nós assumimos o quê? Responsabilidade. E essas emoções em desequilíbrio precisam ser reequilibradas. Essas energias precisam, que estão lá em desequilíbrio no perispírito, elas precisam ser drenadas. E de que formas nós drenamos? Uma das formas é através da reencarnação, para recuperarmos o perispírito. Quando a intervenção é feita somente no corpo físico, é como nós pintarmos uma parede. Tem lá um mofo na parede, um mofo. E eu vou lá e pinto a parede. Eu resolvi o mofo? Não. Novamente o mofo vai surgir, porque eu tratei o efeito, não a causa. A causa estava na infiltração. A mancha estava indicando a doença da parede. A infiltração, como sinais e sintomas do corpo físico, são sinalizadores da disfunção do perispírito. E como é que o perispírito é definido? De acordo com a nossa intimidade. E o tratamento que é? É a renovação dos nossos pensamentos e ações. Então, nós podemos afirmar que os pensamentos elevados de alta frequência são leves, são harmonizadores. Quando emitidos, nos auxiliam, nos trazem paz, nos trazem bem-estar, auxiliam na renovação do perispírito, trazendo um efeito benéfico, reestruturador. Já os pensamentos negativos, o que eles fazem? Eles poluem o perispírito. E como que nós vamos depurar esses tóxicos? Através das doenças. Então, a principal maneira de drenarmos é através das doenças físicas, que vão absorver as energias danosas e se manifestar de alguma forma de doença física ou psíquica. Mas também podemos drenar mudando nosso padrão vibratório e com o auxílio da espiritualidade. Por isso, Jesus lembrava da importância da oração, do vigiai e orai. E a gente pode aliviar. Às vezes é tão grave que nós sim vamos ter a doença, mas ela pode ser amenizada com a nossa mudança. E Leon Denis, no livro Depois da Morte, nos fala que a elevação dos sentimentos, a pureza da vida, os nobres impulsos para o bem e para o ideal, as provações e os sofrimentos pacientemente suportados, depuram pouco a pouco as moléculas perispirísticas, desenvolvem e multiplicam as suas vibrações. Como uma ação química, elas consomem as partículas grosseiras e só deixam subsistir as mais sutis, as mais delicadas. A elevação dos sentimentos. A pureza da vida. Os nobres impulsos para o bem e para o ideal.
o trabalho no bem, o auxílio ao próximo. Ter um ideal, um sentido para a nossa existência. Qual o sentido da minha existência? O que eu estou fazendo aqui? As provações e os sofrimentos pacientemente suportados depuram pouco a pouco as moléculas que estão em desequilíbrio no perispírito. Porque se eu estou passando por um sofrimento e estou revoltado, eu não aceito, eu sofro e não evoluo. Então, nós precisamos da resignação. Mas a resignação não é acomodação, ela é ativa. Estou num processo de uma doença grave. Eu vou buscar o tratamento médico. Muitas vezes preciso de tratamento psicológico. E o auxílio espiritual, que é fundamental. Porque somos um espírito, momentaneamente nesse corpo físico. E quando eu aceito, mas vou à luta, isso me fortalece. Então, eu estou sofrendo. Estou aprendendo. E, consequentemente, se eu estou aprendendo, eu estou evoluindo. E é isso que Jesus espera de nós. Então, meus amigos, seja qual for a maneira de efetuarmos a limpeza dessas impurezas densas e negativas, às vezes o sofrimento, a dor, que é física, o sofrimento é moral, são necessários. Mas de nada adianta o sofrimento se nós continuamos emitindo sentimentos desequilibrados. Novos resíduos se instalarão e novas doenças surgirão. No livro Estante da Vida, Irmão X conta uma visita que ele fez junto com um amigo espiritual a um hospital. Tinham 4 pacientes internados. O título lá do capítulo do livro do Irmão X é Doentes e Doenças. Tanto o acompanhante do Irmão X como o Irmão X, eles não tinham prática no magnetismo curativo. Mas eles estavam lá, dispostos a trabalhar no bem. E eles foram ver como estavam esses pacientes. O primeiro paciente, diz Irmão X, estava com falta de ar e suplicava: valei-me, Senhor, curai-me, ó Divino Salvador. Se eu ficar curado, não vou fazer outra coisa senão servi-lo. O segundo se contorcia de dores abdominais e dizia: oh meu Deus, tende misericórdia de mim, concedei-me a saúde, porque se o Senhor me conceder a saúde, eu vou fazer a sua vontade. O terceiro gritava de cólica renal recidiva, ou seja, ele tinha seguidamente essas cólicas renais. Piedade, Jesus, salvai-me. Tenho mulher e 4 filhos. Se eu ficar curado, eu vou fazer exclusivamente a sua vontade. Esse também estava dedicado a servir Jesus. O quarto clamava por severa crise de artrite reumatoide. Jesus, ó Divino Médico, atendei-me. Todos com sentimentos nobres. Fato que tanto o Irmão X como o amigo espiritual do Irmão X ficaram tocados, muito tocados. Quantos apelos, quantas inflexões de confiança, de ternura, muito tocados, começaram a oração e promovendo a cura. Depois disso, os pacientes ficaram quase que totalmente curados. Irmão X e o amigo retornaram para suas atividades, prometendo voltar na manhã seguinte. Quando eles chegaram lá, o quadro estava completamente diferente. O enfermo número 1, que estava com falta de ar, reclamava do irmão, dizendo como que o irmão não tinha ido visitá-lo. Ah, ele sabia o motivo, é porque ele devia dinheiro. Mas quando ele saísse dali, ele ia acertar as contas com ele, ameaçando agredir o irmão. O enfermo número 2 reclamou porque passou um senhor de uma determinada igreja, levando orações, muito carinho, e ele disse: mas
Que orações, coisa nenhuma, estou farto de rezar, quero alta hoje mesmo, e se a situação não estiver lá em casa como eu penso, vai haver barulho grosso. O enfermo número 3 disse, mas quem falou em religião? Não quero saber disso. E gritando para a enfermeira que entrou à porta, disse, moça, se a minha mulher telefonar, diga que sarei e que não estou. Já o doente, número 4, gritava com a moça que veio levar o café da manhã e disse para ela, saia daqui com esse café requentado, porque senão eu jogo o bule na sua cara. O irmão X e o amigo ficaram apavorados. Fizeram uma prece. Imediatamente o dirigente da instituição, o dirigente espiritual da instituição, veio ao socorro e, muito bem-humorado, disse a eles, vocês cometeram um pequeno engano. Nossos irmãos não estão habilitados para o retorno à saúde. Com êxito desejado. Imprescindível baixar a taxa de melhoras efetuada. E sem qualquer delonga, o superior podou energias daqui e dali, diminuiu recursos em determinados centros orgânicos e com grande surpresa para o nosso grupo, né, socorrista, irmão X e o amigo, os irmãos enfermos com ligeiras alterações para a melhoria foram restituídos ao estado anterior, para que não viesse a ocorrer coisas piores. Então a doença ali tinha um papel muito importante para esses irmãos, para esses amigos que estavam lá hospitalizados. A doença tinha um papel de despertar. Eles ainda não tinham aprendido a lição. Eles não estavam aproveitando a bênção da doença, que nos ajuda ao despertar. Então, a doença, quando bem entendida e bem direcionada para finalidades superiores, se tornam terapias preventivas para males piores de natureza moral profunda. Então, aquilo que para nós é um mal, para aquele ser que está passando por aquela doença, é um bem. E um dia, iremos entender isso. Se não entendermos aqui conscientemente, um dia na dimensão espiritual nós compreenderemos que aquilo que era um mal, aquele sofrimento que passamos, foi um bem, se bem entendido e bem direcionado. Por isso que nas nossas orações, pelos nossos amores, nós temos que pedir a Deus que faça o melhor, porque nós não sabemos o que é o melhor. E como é que nós podemos então entender o papel da doença e direcioná-la para o nosso crescimento? Se faz isso através da reflexão. Nos perguntamos, o que essa doença está querendo me dizer? Não vai vir uma resposta pronta assim, né, como mágica, mas nós já começamos a movimentar o nosso mundo interno. Só nesse questionamento. Olharmos nos olhos. Vamos no espelho, né? Vamos lá olhar o que essa doença está querendo me dizer. E aí começarmos a refletir, amadurecendo as ideias que temos em relação à vida, quais são as nossas posições, muitas vezes duras, exigentes, inflexíveis, principalmente com o próximo, porque nós somos muito exigentes conosco e cobramos do outro também de forma exagerada. A doença nos adverte, meus amigos, que o nosso corpo físico é de breve duração e que o ser espírito que nós somos merece todo o nosso investimento e preocupação, e assim nos esforçando para nos auto-iluminar. Claro que estamos aqui na Terra, no mundo material, nós precisamos investir no conhecimento, nas conquistas das coisas materiais, mas isso tudo aqui, a conquista das coisas materiais, nós vamos deixar. E o que nós vamos levar? Este conhecimento que eu estou buscando está servindo para eu também buscar a minha autotransformação? Ou esse conhecimento, a posição social, os títulos que nós conquistamos servem para humilhar as pessoas?
Temos que nos questionar. Então, analisarmos o nosso comportamento diário, fazermos o que Santo Agostinho nos sugere na questão 919 do Livro dos Espíritos, como ele fazia no final do seu dia, fazia uma análise de como tinha sido o comportamento dele, como ele tinha tratado as pessoas, se alguém tinha uma queixa dele. Precisamos nos perguntar. Importantíssimo. E esse momento que nós estamos passando, com esse vírus terrível, que tem trazido muitas mortes, está nos convidando para refletirmos. Se não lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos dizem, se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Nós podemos criar deliberadamente pela nossa imprevidência. Podemos criar doenças, distúrbios e lesões e deformidades futuras pelas escolhas que nós fazemos aqui nessa caminhada, através de dependências e de hábitos danosos à nossa vida. Por exemplo, o tabagismo, o alcoolismo, o abuso das drogas em geral, o abuso do sexo, o excesso de comida e muitos outros fatores destrutivos, que são frutos da nossa livre escolha e que não estão no processo educativo de ninguém. Se nos vincularmos a qualquer um deles, sofreremos os efeitos prejudiciais e não podemos nos queixar. E depois queremos uma solução de emergência. A pessoa fuma uma vida inteira e aí desenvolve um câncer no pulmão. E aí que é um milagre, que é uma cura imediata. Levou anos com aquelas substâncias tóxicas, que hoje com a internet é só irmos lá no Google e colocar cigarro, vamos ver que o cigarro tem mais de 4.000 substâncias químicas que trazem danos. Não conseguimos sozinhos? Tudo bem, podemos buscar ajuda médica, mas é imprescindível a nossa vontade e o nosso querer. Com o auxílio da ciência, podemos vencer essa dependência. No livro Missionários da Luz, Alexandre diz a André Luiz o seguinte: a cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de várias matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. E diz mais: quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. Instrutor Alexandre, falando para André Luiz. A cólera, né? Esse impulso violento, agressivo, a intemperança, o abuso do sexo, tudo isso vai nos trazer, como diz ele, enfermidades. O corpo só está assinalando a mente que está enfermiça. A mente é um atributo do espírito. É o espírito que pensa. Então, quando não usamos o ideal de amor e nos deixamos levar pelos excessos de toda a ordem, esses males que causamos a nós mesmos e ao nosso próximo se voltam contra nós, nos trazendo infelicidade. Porque se nós somos coléricos, se nós somos agressivos, nós tornamos a vida daqueles que convivem conosco insuportável. Então, nós estamos causando mal a nós, primeiramente, mas também àqueles que estão convivendo conosco. Então, meus amigos, como nós vemos, a dor e o sofrimento são consequências quase inevitáveis. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, no capítulo 9, item 9, nos fala assim: se ponderasse que a cólera nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima.
Então, se parássemos para refletir, estão nos dizendo os amigos espirituais, se ponderássemos, a cólera nada evita. Se estamos explosivos, se estamos coléricos, não vai mudar. Aquela situação que estamos revoltados, a pessoa que estamos revoltados com ela, a cólera não vai adiantar nada, vai piorar. E ainda eles dizem, vai alterar a saúde e comprometer até a vida. E se a gente refletisse, diz os amigos, né? Os espíritos nos dizem, reconheceríamos sermos nós próprios a primeira vítima. No livro Nosso Lar, André Luiz, depois de reclamar de ser considerado um suicida, ele achava que ele não era suicida porque ele lembrava muito bem da doença que ele teve. Ele foi esclarecido pelo benfeitor espiritual que a moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta fosse diferente, fosse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Mas a maneira dele conviver, muitas vezes de forma sombria, exasperada, colérica, quando ele agia assim, ele captava as vibrações destruidoras daqueles que estavam ouvindo ele, naquele momento de surto, de cólera. E o benfeitor perguntou assim para ele: André, nunca imaginaste que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente a esferas dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Então ele está fazendo ele pensar, questionando ele, André, tu não imaginaste que aquela tua maneira de agir irrefletida, porque ele ofendia as pessoas e não parava para pensar, para analisar o que ele estava com aquela atitude causando no outro. E aí ele entrava na sintonia de seres, mesmo os desencarnados, não só dos encarnados, né, que emitiam seus pensamentos de mágoa, de raiva para ele, de espíritos também que ali estavam, que sintonizavam, entravam na mesma frequência de onda dele. Que frequência era essa? Baixa. Que onda era essa? Longa. E tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Por quê? Porque André Luiz também foi informado que quando nós viemos para cá, nós temos um tanto de combustível da vida, que é o fluido vital. E que ele, com as atitudes dele, acabou gastando este fluido vital. Olha só o que o amigo espiritual, Clarencio, disse para ele, perguntou para ele: já observou, meu amigo, que o seu fígado foi maltratado pela sua própria ação, que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas? Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excesso de alimentação, das bebidas alcoólicas, que ele achava que não tinha importância. Ah, bebia socialmente todos os dias, ou mesmo no final de semana. Os excessos da alimentação, tudo isso devorou-lhe a saúde. Falou ainda na sífilis pelo desregramento do sexo, que consumiu energias essenciais. Como você vê, André, o suicídio é incontestável. Naquele momento, André Luiz foi tocado e percebeu a responsabilidade dele no seu processo de doença. Ele chorou copiosamente, reconhecendo o suicídio inconsciente, sentindo-se envergonhado, mas o benfeitor não estava ali para acusar, nem para cobrar, apenas auxiliando ele a despertar. Porque os benfeitores sabem das nossas imperfeições. E aí, disse André, um grande número de pessoas retornam ao plano espiritual dessa forma.
Então, poucos de nós completamos o tempo que nós viemos aqui para a Terra, nosso planejamento reencarnatório, pelas nossas ações, pelas nossas insensatez. Hamed, no livro Renovando a Atitude, nos alerta que é mais fácil nos dizermos portador de uma frequente cólica intestinal do que se aceitar que é um indivíduo colérico e inflexível. Daí o corpo da gente vai falando, porque nós não olhamos para o mundo interno, para as nossas atitudes, para as nossas ações. E aí, Joana de Ângeles, no livro Desperte, Seja Feliz, com muita sabedoria, nos diz: enquanto houver no ser humano prevalência dos impulsos de violência e de ressentimento, de ciúme e de ódio, de amargura e de mentiras, maledicências, calúnias, a problemática da enfermidade nele predominará. O ressentimento é um veneno para a saúde da alma e, consequentemente, para a saúde do corpo físico. Não há coração que não tenha passado pela mágoa. Todos nós somos espíritos imperfeitos. Ouço muitas pessoas falarem: não, eu não tenho mágoa, já esqueci. Mas, na verdade, não entra em contato com elas, mas elas estão lá, crescendo como as raízes de uma árvore pelo sol, e elas vão se espraiando no nosso corpo. Embora a crença popular diga há muito tempo que a mágoa gera doença, somente agora a ciência aprofundou os estudos nessa área. Esse ano, fazendo meus exames da mama, em janeiro, eu faço a ecografia, aliás, a mamografia e depois a ecografia. Então, a mamografia vai para o médico fazer análise junto ali com a mamografia. E a moça, a técnica, me perguntou se eu tinha algum familiar com câncer de mama. E como sempre eu digo, minha avó paterna. E como eu conheço o médico há tempo, faço sempre com ele os meus exames, eu comentei com ele da pergunta sobre a questão genética, porque a minha avó teve câncer de mama, ela teve 5 filhas mulheres, nenhuma teve câncer de mama, mais de 15 netas e bisnetas, e ninguém da família teve câncer de mama. Então, não é fator genético. Daí ele disse assim, o médico disse para mim: olha, confirmando o que eu falei antes, que o Dr. Décio Andoli falou, do Instituto do Câncer dos Estados Unidos, né? Ele disse que a maior parte dos cânceres de mama são genéticos, mas da maneira de ser das pessoas. A maneira de viver das pessoas, especialmente, disse ele, o ressentimento. Então, nós trazemos muitas imagens mentais arquivadas no nosso inconsciente profundo, no nosso inconsciente atual. Estão lá, estão registradas. E essas foram elaboradas aqui ou nas nossas muitas reencarnações. E essas fontes emitem energias desagradáveis que estão gravadas em nós. E nos mantendo presos a mágoas, a culpas, a vergonhas, de maneira inconsciente, gente. E por não lembrarmos que o perdão a nós mesmos, esse perdão é ensinado por Jesus há mais de 2000 anos, esse grande terapeuta, esse grande psicólogo que é o nosso mestre Jesus, e que hoje, há mais de 2000 anos, a ciência está confirmando quando ele insistia no perdão, onde naquela época era o olho por olho, dente por dente, era vingança. Então, quando nós não entendemos que o perdão é um instrumento de cura para todos os males, que continuamos presos a essas energias deletérias, pesadas, densas, que nos trazem as enfermidades. Então, nós vivemos muitas vezes alienados das nossas mágoas e ressentimentos, nos distraindo com as coisas materiais, às vezes buscando o alívio no trabalho excessivo, adiando a solução da dor. Porque esse proceder é uma medida temporária, porque a vida vai cobrar e em algum momento nós vamos ter que entrar em contato com a nossa intimidade. E este momento
em que precisamos desse distanciamento social, que precisamos ficar mais dentro dos nossos lares. Nós estamos recebendo um convite, esse convite para olhar para essas mazelas com amor, sem culpa. Olharmos, trazermos ela da sombra, porque nós não estamos vendo, trazemos a luz para podermos elaborá-las. Hamed, no livro Renovando Atitudes, nos fala que é mais fácil falar que se tem uma úlcera gástrica que se admitir um ressentimento, uma mágoa, um relacionamento conjugal. Porque se nós admitirmos, nós vamos ter que dialogar, que conversar, vamos ser contrariados, e isso dá trabalho, é investimento. Então o corpo fala, o corpo está falando que tem algo que não está bem. Então o desejo de vingança, a raiva não trabalhada, a justiça a qualquer preço, são atos direcionados ao outro, mas que afetam a nós mesmos. É como tomarmos um veneno para matar o outro, querendo matar o outro. E esse desejo de vingança, esse olho por olho, vai atrair irmãozinhos desencarnados que estão nessa mesma sintonia. Aí começa o processo obsessivo. E o que fazer? Aí Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 16, nos diz: para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Então não basta pedir. Por favor, né? Eu não mereço. Não. Não adianta pedir, mandar que ele vá. O que é preciso? Eliminar de si o que os atrai. O que os atrai justamente essas emoções desequilibradas, de ódio, de mágoa, de ressentimento, de desejo de vingança, de ciúme, de inveja e por aí vai. Por isso, Jesus nos alertou: reconciliai-vos com vosso irmão enquanto estáis a caminho. Então, se o perdão ao outro é importante, o auto-perdão é necessário no processo de cura e da saúde integral. O auto-perdão é a manifestação do auto-amor, de uma estima profunda por nós mesmos. Quando não nos perdoamos, caímos na culpa. E essa culpa pode ser consciente, de algo que fizemos nessa existência, ou uma culpa inconsciente, que trazemos de outras caminhadas, de outras existências. E qual é a terapia? Joana de Ângelo nos traz o amor terapia. E lá no livro Desperte, Seja Feliz, ela nos diz: o amor terapia é a solução que te está ao alcance. Não apenas te proporcionará a recuperação da saúde se te encontras enfermo, como te fortalecerá para que evites adoecer. A cura da doutrina espírita é um movimento de autoencontro e de encontro com Deus que habita em nós. Nós somos centelhas divinas. Jesus dizia que brilhe a vossa luz. E isso é fruto do nosso despertar gradual como espírito imortal que somos. É resultado da harmonia interior que se dá pelo esforço da autossuperação, do desenvolvimento das nossas potencialidades, que são as virtudes divinas em nós, que existe em germe na intimidade de cada um. Todos nós. A nossa essência é amor. Jesus, nos diziam os Espíritos, ele é o nosso modelo e guia. E ele nos ensinou que sadio, na prática, é aquele que ama, independente da sua condição física, da sua condição econômica, da sua condição social, da sua condição religiosa e da sua condição política. Todos que tivemos a bênção de conhecer a doutrina espírita, que é embasada nos ensinos de Jesus, temos o dever de plantarmos a paz em nossos corações, semeando o amor para mudarmos a energia psíquica, a psicosfera do nosso planeta. Vamos lembrar o que Jesus nos ensinou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a cura real só ocorrerá do interior para o exterior.
da alma para o corpo físico. Nesse sentido, a cura tem início quando nós nos amamos e passamos a amar o nosso próximo. Toda a cura provém de Deus. O Evangelho de Jesus é o nosso roteiro seguro para a nossa renovação íntima, para o nosso equilíbrio interior e, consequentemente, para a saúde da alma e do corpo. Por isso, Jesus nos advertiu: orai e vigiai para não cair em tentação. É nessa sintonia elevada, nessa onda mental curta, de alta frequência, que nós vamos nos sintonizar com os benfeitores e eles vão nos auxiliar nesse processo de cura do corpo e da alma. Encerrando, ficamos com a mensagem de Joana no livro Desperte e Seja Feliz. Busca vibrar na onda do amor e da confiança irrestrita em Deus, orando e agindo com acerto, e estimula o teu médico interior a preservar-te a saúde, para bem atenderes os elevados cometimentos da tua atual reencarnação. Vibrar na onda do amor, confiar em Deus, orar, agindo no bem, com acerto. E quando fizermos isso, estimularemos o médico que há dentro de cada uma de nós, preservando a nossa saúde, para atendermos os cometimentos elevados da vida, encontrarmos um sentido para a nossa existência. Muito obrigada, meus amigos. Um grande e fraterno abraço.